Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. No primeiro dia, Deus criou o céu e a terra, a luz e a escuridão. No segundo dia, Deus separou a água do firmamento. No terceiro dia, Ele cobriu a terra de verde e ordenou que ela gerasse frutos. No quarto dia, Deus fez o sol e a lua e criou o tempo, e fez as estrelas para luzirem sobre a terra. No quinto dia, Ele criou os peixes e as aves. No sexto dia, Ele criou todos os animais viventes sobre a terra e o homem, à sua imagem e semelhança. Depois, Ele abençoou e santificou o sétimo dia, porque neste dia cessou Ele de produzir todas as obras que tinha criado. Sumérios, Acádios, Babilônios, Hititas, Filisteus, Amonitas, Persas, Assírios, Fenícios, Moabitas. Entre todos os povos antigos, o único que chegou até os nossos dias foi o povo hebreu. Fato e lenda se misturam para descrever o nascimento do povo judeu, numa Oriente Médio dominada pelos ricos impérios fluviais do Nilo e do Eufrates e pelas religiões politeístas. Em uma época em que os deuses caminhavam ao lado dos homens, compartilhando seus sentimentos mais mundanos, a história do povo de Israel surge como uma atitude, não de continuidade dos hábitos de seu tempo, mas de ruptura. O panteão dos deuses pluralistas e guerreiros é derrubado, e em seu lugar surgem a religião e os costumes israelitas, onde um único Deus age com um propósito moral e cujo atributo fundamental é a bondade. Esta revolução aconteceu há milhares de anos, na cidade de Ur, na terra dos caldeus, quando um homem obedeceu ao chamado divino. Desde então, a unidade do povo hebreu tem sido mantida através dos tempos pela descendência deste homem, o antepassado único, Abraão, de seu filho Isaque e do filho de seu filho, Jacó, chamado por Deus Israel. Abraão e sua família saíram de Ur a caminho de Harã, na Mesopotâmia, e foi ali que ele recebeu a ordem divina para que deixasse a sua terra e seus parentes para construir uma nova nação na qual fundaria a sua linhagem. Obediente ao chamado de Deus, Abraão dirige-se para Canaã, a terra dos cananeus. Nesta terra, Abraão negocia com outros chefes tribais a compra de terras e de poços, essenciais para a sobrevivência numa terra ora verde, ora inóspita. É neste cenário que Abraão, Isaque e Jacó se movem, entre a vida sedentária das cidades de Jerusalém, Hebrom, Beersheba e Gerar e os bebedouros do deserto. Quando a estação da seca chega, Abraão e sua tribo partem para o sul, para o delta do Nilo, fugindo da fome que persiste. Mas tão logo as terras de pastagem voltam a florescer, eles retornam para sua Canaã, sua terra prometida. Ao morrer Abraão, seu filho Isaque demonstra o mesmo compromisso e lealdade com seu povo e insiste para que seu filho mais moço, Jacó, se case com parentes para que os laços familiares não se rompam. De suas duas esposas, Leia e Raquel, e de suas servas, nascem 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulun, Dan, Naftali, Gad, Asher, José e Benjamim. Seus descendentes formam as 12 tribos de Israel. Estes
são os filhos de Israel. A terra é a terra de Israel. Sua identidade agora é finalmente definida. Papai nasceu em Ostrowiec, na Polônia, e mamãe também. Meus avós paternos, eles vêm da Síria, de Damasco. Ele era de origem francesa. Meu pai, ele nascido em Beirute, no Líbano, e eu nasci em São Paulo. Nascido mesmo em Tzfat, na Palestina. O avô materno vem de Rhodes, na Grécia. Da Rússia via Palestina, que minha avó é de Safed. Minha mãe, ela nasceu no Egito. É a cidadezinha de Tzfat. Minha avó materna, ela é nascida no Congo. Eles merecem a nossa gratidão, todos eles, todos eles. O judaísmo não se define somente como uma raça, porque judeus há de todas as cores e de todos os lugares. Aqui em Belo Horizonte, então, eles eram religiosos no sentido só de comer kasher. Meu pai era circuncidado, fez o básico, mas ele não era um ortodoxo, definitivamente não era. Uma coisa curiosa, uma família de rabinos lá de Rhodes. É que eu venho de uma família tradicional, tradicionalista, mas não religiosa. Uma parte da comunidade continuava comendo comida kasher aqui, durante muitos anos. Meu avô não era religioso, ele era, vamos dizer assim, tradicionalista. Ele frequentava só nas grandes festas. Não é somente uma nação, tampouco somente uma religião. Um povo. Esta é a sua melhor definição. Um povo que vive de acordo com uma legislação milenar e própria. Um povo que segue um livro, escrito pelo Deus que é único e criador de todo o universo. Um livro que pela sua autoria é sagrado e se chama Torá. O sol se põe e mais um dia se inicia neste calendário que é lunar, porque assim diz a Torá. E os meses se sucedem nesta história que começa há muitos anos e ainda está sendo escrita. Nissan, o mês do êxodo e da liberdade. Iyar, Sivan, quando Deus revelou o seu livro. Tammuz, Av, o mês em que um dia os judeus não cumpriram os mandamentos e por isso foram castigados. Um dia de tristeza. Elul, o mês da preparação para os dias de temor. Tishrei, o mês que não é o primeiro, mas que comemora o dia da criação do homem e quando se julga e se pede o perdão. Eshvan, Kislev, Evet, Shevat e Adar, quando os judeus foram salvos por Esther e por isso comemoram. O shofar é um antigo instrumento de sopro. O seu toque assinalou vários momentos importantes para o povo judeu, desde a entrega dos 10 mandamentos para Moisés no Monte Sinai. Ele é feito do chifre do carneiro para recordar o episódio de Akedá, quando Deus determinou que este animal fosse sacrificado no lugar de Isaac. O shofar simboliza a misericórdia divina para com o seu povo. É um apelo ao perdão de Deus. Por esta razão, ele é tocado nas grandes festas, Rosh Hashanah e Yom Kippur. De acordo com a teologia judaica, durante o primeiro dia do mês de Tishrei, quando a lua ainda é nova, todas as criaturas do mundo devem prestar contas de seus atos, cometidos durante o ano que passou. Elas comparecerão perante o tribunal celestial,
que determinará se os seus nomes serão, mais uma vez, inscritos no livro da vida. Este dia é chamado de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o dia do julgamento e o aniversário da criação do homem. A migração começou, eu acho que veio em 1910, parece. De 10 a 20 começou a leva migratória para Belo Horizonte. A chamada primeira geração, né, que chegou aqui, exatamente nesses anos 20, 22, chegaram sem nada, né? Chegaram com a roupa no corpo. Os imigrantes, a turma que veio para cá, eram todos jovens. E você pensando bem, eram rapazinhos, era uma turma que chegou aqui com 16, 17, 18, 20, 21, 22 anos. Naquela época, chegaram com essa idade sem um tostão. Todos eram jovens que vieram para a aventura, ainda não havia uma perseguição. Na década de 30 teve uma grande migração. Foram judeus que vieram. Alguns da Palestina, alguns da Polônia, outros da România, Ucrânia, Bessarábia. Eles vinham procurando um ambiente novo, com outras possibilidades. Posteriormente veio uma leva de judeus de origem alemã, com a seção do nazismo. Em Rosh Hashanah, a Halá é redonda e é o símbolo da continuidade e da eternidade, o ciclo da vida, que é infinito. Neste dia, a Halá e um pedaço de maçã são embebidos em mel, para que o ano que se inicia possa ser tão bom e tão doce quanto Divash. O Zohar, obra principal da Kabbalah, livro místico judaico, refere-se à maçã como a nobre obra de Deus. A palavra mel, por sua vez, tem o mesmo valor numérico que as palavras Pai misericordioso. Assim, o mel que se come no dia sagrado de Rosh Hashanah representa a esperança que a sentença decretada pelo Supremo Juiz seja determinada por sua compaixão e sua bondade. Quando Arthur Ashe ajudou a fundar a União, foi para congregar. Havia umas 50 famílias, 10 famílias ou 20 famílias que formaram a União. Em 1922, havia um grupo de pessoas que eles eram gregos, eles não tinham nenhuma relação com a comunidade local, eles tinham uma enorme identidade com outros judeus que tinham vindo e que estavam chegando junto com eles. Eles sentiam a necessidade de se reunir. Eles formaram um grupo chamado União Israelita, porém não tinha sede. Era uma sede transitante, vamos dizer assim, de casa em casa. A primeira sede da União Israelita, que era de toda a coletividade naquela ocasião, foi na Avenida João Pinheiro. Não foi um período muito longo. Até que um belo dia o Estado construiu o Conservatório Mineiro de Música, né? E o lugar onde o conservatório funcionava era uma casa particular, mudou a Avenida Afonso Pena, 1568. Depois é que se mudou para Afonso Pena, onde hoje é ao lado do conservatório, quase esquina com Guajajaras. Tinha um salão muito grande em cima, subia-se numa escadinha, e embaixo começou a funcionar uma sinagoga também. Eles mal tinham dinheiro para pagar o aluguel. Se no dia de Rosh Hashanah acontece o julgamento divino, somente no 10º dia após, a sentença final será promulgada, no dia que é o mais sagrado do calendário judaico, Yom Kippur. Yom Kippur é um dia de absoluta introspecção, quando os judeus de todo o mundo se reúnem nas sinagogas para pedir o perdão divino, não somente de seus pecados, mas das faltas de todo o mundo. Havia uma sinagoga Ashkenazi
que era do pessoal do Ashkenazi. Foi quando papai chegou aqui em 34, logo depois ele comprou essa casa na Rua Espírito Santo e nos fundos ele fez a sinagoga. O seu Marco Somberg tinha uma venda e atrás da venda tinha um grande salão. A gente morava na frente e a sinagoga era no fundo, na Rua Espírito Santo 224, em torno de 1935. Era uma sinagoga independente. Fazia-se uma mesa comprida ali para o Kiddush, para todo mundo. E Yom Kippur ficava muito cheio. Quando era depois da reza, que tocava o shofar, tinha a ceia para todo mundo. Todo mundo não precisava esperar chegar em casa para quebrar o jejum, porque naquele tempo ninguém usava táxi, ninguém tinha carro, ia a pé ou de bonde para casa, né? Um quintal e um grande salão, onde foi a sinagoga durante muitos anos. E era paralela à sinagoga que havia na União. E no salão de festas que nos Yom Tovim se transformavam em sinagoga. A sinagoga passou a ser na União e, posteriormente, quando foi construída a sede da IB e a da União, a União tinha sua sinagoga, a IB tinha sua sinagoga. Tinha uma, mas era do Sefaradim, lá na Avenida Santos Dumont, que era dos persianos. Era no fundo de uma loja de móveis. Era a família persiano. Era só o Sefaradi que ia lá. Na nossa só ia os Ashkenazim. O tema central de Yom Kippur é a Teshuvah. Neste dia, durante 25 horas, os judeus guardam um jejum absoluto, pois o espírito não precisa do alimento físico. Se vestem de branco, que é a cor da pureza. Não usam sapatos de couro, para aumentar a dor pelos pecados cometidos. Batem a mão no peito, para expressarem a responsabilidade de seus atos. Lembram os seus mortos, porque a alma é imortal. E para que a alma encontre descanso, é necessário o cumprimento de algumas mitzvot. Shiva, o número 7. Porque 7 são os dias da criação, e 7 são as interrupções que as pessoas que seguem um cortejo fúnebre fazem para demonstrar sua relutância em se separar de um ente que se foi. Na religião judaica, a fé é demonstrada por atos. É expressa por ações concretas, cristalizando o que de outra forma seria somente abstrato. Dentro deste contexto, durante o sepultamento, se pratica o ritual da Kiriá, porque está na Torá que Yaakov, ao saber da suposta morte de seu filho, Yosef, rasgou as suas vestes. A morte é a grande niveladora. Nela não existem ricos e nem pobres. Quando uma pessoa morre, ela vai ao encontro do Senhor, vestida numa simples mortalha branca, e é sepultada em um caixão sem ornamentos. A morte não permite ostentação, e para demonstrar que seus mortos não serão esquecidos e sua tradição será perpetuada, basta somente uma pedra. Os que ficam rezam o Kadish, que exalta a Deus e suplica por um mundo de paz, pois na morte reafirma-se a vida. Cada vez que o Kadish é recitado, a alma do falecido sobe para um nível espiritual mais elevado e aqui na terra conforta os vivos e os vínculos de um povo se fortalecem. O espírito do homem é a vela do Senhor, pois tal qual sua chama, ele se dirige sempre para o alto. Shiva, o número 7. Durante o período de 7 dias após a morte, os espelhos da casa dos enlutados são cobertos, pois ele é o símbolo da vaidade e não se reza diante de imagens. Pela religião judaica, o túmulo deve ser perpétuo.
Os cemitérios não judeus não são perpétuos. A menos você compra um lugar caríssimo, depois de alguns anos você tira e põe outro no lugar. E como é que você fica com a sua pedra? Porque tem um ritual todo de enterro que não coincide com o ritual cristão. A lavagem do corpo, a preservação. Então é por isso que a necessidade de formar um cemitério israelita. De fazer um cemitério onde as regras judaicas permaneçam. Que isso houve no mundo inteiro, você sempre teve um cemitério israelita. Isso foi meu pai ao tempo do Otacílio Negrão de Lima, de quem ele era amigo. Ele foi o agente que conseguiu da prefeitura o terreno lá na Pampulha para fazer o cemitério daqui. Quando eles compraram esse cemitério, lá, a gente levava 1 hora de carro para chegar lá. Eles não tinham dinheiro. Foi em 1936. Eles não tinham dinheiro. Então compraram aquela área por quase nada. A primeira parte do cemitério foi comprada em nome da União Israelita. Era evidente, a União Israelita na ocasião era de toda a colônia. Posteriormente, isso é uma coisa bem mais recente, foi comprada a segunda parte. O Chaim Isaac, graças a ele é que tem a outra parte do cemitério. Se não fosse ele, porque ele passava noites, dias e noites na porta do Luciano, para o Luciano vender. O homem vendeu o lote para os judeus para ficar livre do Chaim Isaac. O Luciano tinha pedido um absurdo. Ele falou, eu estou só isso, eu vou ficar dormindo aqui, eu vou ficar aqui. Enquanto o homem não falou, toma, pode ficar, o Chaim não sossegou. Shiva. Durante 7 dias, os judeus devem construir e habitar cabanas, porque assim diz a Torá, para que não se esqueçam que por 40 anos eles vagaram pelo deserto à procura de uma terra santa e viveram na Sucá. Ser judeu é ter memória. E Sucotes são construídas para que não se esqueçam que os valores materiais são irreais e que o verdadeiro lar não é de pedra. Grandes impérios ruíram, a história foi implacável e a Sucá, com sua estrutura simples e frágil, permanece de pé, simbolizando a resistência do povo judeu. A Torá também ordena que na festa de Sukkot, no mês de Tishrei, se celebre tomando nas mãos 4 espécies de plantas. O etrog, que é saboroso e perfumado, assim como a pessoa que estuda o livro e pratica as mitzvot. O lulav, que possui frutos saborosos, mas não tem cheiro, e simboliza o homem que conhece as leis, mas não as cumpre. O hadass, que é perfumado, mas não tem frutos, e simboliza a pessoa que pratica as mitzvot, mas desconhece o livro. O aravá, que não tem fragrância e nem frutos, tal qual o homem que desconhece a Torá e não cumpre nenhuma das leis. 4 são os tipos de seres humanos e eles devem permanecer juntos. Que os virtuosos completem os que carecem de virtudes, com a ajuda de Deus, que está em toda parte, nos 4 cantos do mundo. Qualquer pai de família judeu quer primeiro para os filhos da educação. Uns mais religiosos, uns menos religiosos, mas a educação é fundamental. Em qualquer comunidade, a primeira coisa que se faz é uma sinagoga e uma escola. E sempre com a ideia de educar os filhos, aquela ideia fixa na cabeça. E era literalmente, tinha gente que passava fome para fazer com que os filhos estudassem. Todos queriam que os filhos fossem doutores. Eles tinham que ter uma escola judaica onde, pelo menos, eles não queriam informação religiosa. Eles queriam que não houvesse a informação católica. A escola israelita, a primeira,
foi fundada em 1927, de cuja diretoria meu pai fez parte. Meu pai, Isaac Cohen, Avrom Avritcher e alguns outros que eu não me lembro, Chaim Kendler. Rua Guajajaras, esquina com Goiás. Peguei essa escola que ficava na rua Guajajaras, pertinho da União. O professor Wiesner, depois o professor Feingelernt. Feingelernt foi muitos anos professor aqui. Teve o professor Hassen. Aí havia uma grande dificuldade em contratar professores, porque a colônia não podia pagar muito. A escola não podia pagar muito. Tinha 40 alunos. Eles não tinham praticamente o que comer, mas contrataram um professor, fundaram uma escola. E o segundo professor aqui foi um homem, não sei se vocês já ouviram falar, Feingelernt. Foi realmente o homem que revolucionou isso aqui. Ele era realmente uma personalidade, porque a comunidade não tinha liderança intelectual. Para poder dar educação aos filhos. Isso para eles era o fundamental. A escola, até 1960, era única, né? Todos estudavam na mesma escola, a escola tinha aproximadamente 110, 120 pessoas. E nós achamos que ou nós temos uma escola judaica que tem ensinamento judeu, ou então não precisa ter a escola judaica. E formou uma escola teotônica. O Samuel Shaw resolveu doar essa casa na Rua Caraça com a finalidade exclusiva de que fosse religiosa. Que o Samuel Shaw era muito religioso. A história da escola, rapidamente, é que o terreno pertencia a um senhor chamado Samuel Shaw, ali na Rua Caraça, onde está até hoje, que doou este terreno. Mas doou o terreno dentro dos estatutos, com a finalidade que a escola fosse uma escola religiosa. E já começa um pouco estranho, uma escola religiosa com o nome de Theodor Herzl, não dá. Mas era religioso mesmo, comida era kasher, os meninos todos usavam kippá, era religioso mesmo. Na sexta-feira à tarde tinha o Kabbalat Shabbat, as meninas tinham que acender vela e faziam o kiddush. Nos 4 cantos do mundo, como os fios visíveis de um talit. O talit é um manto retangular com franjas em suas 4 extremidades. Estar envolto em um talit é se sujeitar aos desígnios celestes e aos sagrados mandamentos, porque assim ordena a Torá. Em todas as orações judaicas, abençoa-se a Deus. Abençoar a Deus é abençoar a vida. E porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, deve-se, diante dele, portar-se com dignidade. A cabeça, como fonte de toda moral, deve estar coberta, em sinal de humildade, na presença de Deus que está em toda parte. Os tefilim, que guardam em suas pequenas caixas de couro pergaminhos com as palavras do Criador, devem estar atados na cabeça, que é a razão, e no braço esquerdo, ao lado do coração. Razão e emoção juntas, que é assim a maneira de se louvar a Deus. Os judeus carregam no corpo e no espírito os símbolos de sua aliança com Deus, e ao rezar, o fazem com a alma e com o corpo, pois assim, um dia, foi escrito. Conheci a velha União Israelita, que ficava na Afonso Pena, ao lado do Conservatório Mineiro, era o salão, era onde se transformava em sinagoga, e ali era o núcleo dos judeus. Que era todo mundo junto lá, tanto os progressistas quanto os sionistas. Pois houve uma cisão. Era uma divergência ideológica. Então, houve uma cisão. 53 foi a época da cisão. Aqueles que queriam, ou que seguiam o credo sionista,
ficaram de um lado. E os que tinham outras ideias mais ligadas a um socialismo genérico ficaram de outro lado. Foi uma consequência direta da fundação do Estado de Israel, em 48, uma efervescência nacionalista dos sionistas, e também havia, na ocasião, uma exacerbação também da esquerda. Então, havia choques, o tempo todo havia choques. Judeus que tinham um pensamento de que, digamos, o comunismo, o socialismo internacional é que deveria vigir. E, de outro lado, os outros judeus que achavam que o núcleo sionista realmente se identificava com a criação de um Estado, num solo, numa pátria. E foi aí que começou a divisão ideológica. Essa divisão chegou a Belo Horizonte, obviamente. E lá na União ficaram os progressistas, o pessoal da turma dos Goifman, e ficou separado, a União e a IB separado. A União continuou ali na Avenida Afonso Pena e quase que concomitantemente os dois lados começaram a fazer duas sedes. Hoje, se a gente for pensar como é que esse povo, tanto de um lado como de outro, construiu essa sede, nós temos que tirar o chapéu para eles. Porque tanto a sede da União na Rua Pernambuco como da IB da Rua Rio Grande do Norte são construções de porte, né? A luta pela construção da sede da União na Rua Pernambuco, eu posso falar porque eu participei disso. A alma foi o Sr. Nútil Goifman. Havia o Sr. Leon Lerma também trabalhou muito, o Sr. Ferro trabalhou muito, muita gente, não vou ser injusto e esquecer nomes. E foi um dia suado. Foi comprado um terreno, que levou muito tempo até ser construído. E a IB começou a ser construída pelos sionistas, pelo Yitzhak Cohen. A IB existe em função do trabalho dele, de dinheiro que ele recolheu na comunidade. Ele foi no Rio São Paulo, que ele tinha muitos amigos no Rio São Paulo, o pessoal foi lá. Ele foi lá procurar os amigos dele, fazer assinar livro de ouro em benefício de um prédio da comunidade de Belo Horizonte e trouxe dinheiro. Ali era na base do arrancar mesmo a contribuição de cada um, e cada um usava seu círculo de influência. Se era comerciante, o fornecedor dele do Rio dava uma contribuição para fazer o clube aqui. Fazia-se campanhas e mais campanhas, fazia-se festas para arrecadar dinheiro. Foi um trabalho coletivo para se construir aquela sede. No ano de 165 da Era Comum, o rei Antíoco da Síria, seguidor dos deuses helênicos, tentou impor aos judeus os ritos e os costumes da cultura grega. Além de proibir todas as práticas do judaísmo, converteu o Templo de Jerusalém num local de cultos pagãos. Foi o estopim da revolta, que, iniciada por Matatias, foi depois comandado por seu filho, Yehudá. Apesar dos sírios deterem um poderio bélico infinitamente maior, os guerreiros judeus, chamados de Macabeus, foram vitoriosos, o que conferiu a esta vitória um caráter milagroso. Ao entrarem no templo profanado para sua purificação e consagração, os judeus lá encontraram um único cântaro de óleo que não fora violado. O óleo era suficiente para manter acesas as chamas da menorá por apenas um dia. Suas chamas arderam durante 8 dias. A festa de Hanukkah, a festa das luzes, celebra esta vitória. Não a vitória na guerra, mas a verdadeira, a espiritual. A continuidade da fé e das tradições judaicas. Neste dia de celebração, a Hanukkah é colocada em um local visível, onde todos possam vê-la, para que suas luzes não iluminem somente os lares judaicos, mas também o resto do mundo. A vida social era intensíssima. A União prezava muito a cultura e trabalhava muito a cultura, trabalhava em todos os setores,
tinha uma biblioteca grande, teatro. Teatro foi muito importante na vida rural judaica. Porque judeu gosta muito de teatro, né? Era tudo ali na Avenida Afonso Pena. O teatro que eles faziam era claramente o teatro que eles tinham aprendido na Europa. Fundaram um teatro que havia peças e mais peças, quase profissionais. Eles tinham um líder, que era o Chielansky, que era ele mesmo um excelente artista. O público não judeu não tinha nada, era uma raridade. Vinha uma Eva tudo, vinha um grupo de teatro aqui, uma semana, 10 dias por semestre. Os judeus tinham teatro constantemente. E um coral. E um coral que não funcionava continuadamente, mas era muito organizado. O bastião desse coral era o Sr. Nut Goifman. Para a continuidade da fé, no 13º aniversário, o menino atinge a maioridade religiosa e reafirma seu compromisso com seu povo. Ele se torna, então, um bar mitzvah. Pela primeira vez, ele é chamado para ler, diante da comunidade, um trecho da Torá. E o novo status lhe garante um lugar no minyan. A cerimônia de bar mitzvah é um dos pilares sobre o qual repousa o futuro do povo judeu. A partir deste dia, o bar mitzvah é responsável por manter a tradição e pelo cumprimento das mitzvot. Mas para o cumprimento dos mandamentos, é necessário o conhecimento e a orientação da halakha, porque a fé não se dissocia das ações. É necessário tornar concreto o que de outra forma seria abstrato e santificar o que de outra maneira seria mundano. A halakha é prática, não é teórica. É legal, além de filosófica. É o conjunto de leis que abrangem todos os aspectos da vida, tanto entre o homem e o seu próximo, como entre o homem e o seu Deus. O conceito de santidade judaica é ressaltado nos atos do cotidiano, nas atitudes do dia a dia, nos princípios mais básicos da vida, como a necessidade de se alimentar. Para isso, a halakha também orienta os princípios da alimentação, se baseando em 2 grupos distintos de alimento, o kasher e o treifá. Tinha um shochet, um tal de Kahana, que ele tinha direito de matar galinha. Né? Quer dizer, ele podia matar qualquer coisa que ele quisesse, mas ele matava galinha. Um velho que veio do Rio, um velho shoeret, que ele começou a matar galinhas para ter carne kasher. Ele matava lá em casa mesmo, onde era a sinagoga. Então galinha kasher tinha. Então eles comiam essa galinha. E aí que a gente comia kasher. E porque a halakha ordena, não se misturam numa mesma refeição a carne e o leite. Não se come a carne do porco. Não se consome crustáceos, moluscos e peixes sem escamas. Não se ingere o sangue dos animais. Na Páscoa você tem que comer o matzá. A escola trazia um caminhão de matzá de São Paulo e tinha que vender. Onde é que ficava a matzá? Ficava num cômodo lá no fundo da minha casa. E papai vendia. Então, 15 dias antes da Páscoa, os judeus todos da cidade passavam pela nossa casa. Não se sabe ao certo quando os fatos que são narrados em Purim realmente aconteceram. Sabe-se que ocorreram por volta do ano de 450 antes da Era Comum e que, através de um sorteio, o cruel Amã decidiu o dia em que exterminaria o povo judeu que vivia no mundo dominado pelos persas.
Infelizmente, os desígnios de Amã encontram paralelos na história recente dos judeus que vivem nos países da diáspora, onde o seu destino está, frequentemente, nas mãos de governantes tiranos. Foi Esther e seu primo Mordecai que, naquela época, arriscando suas próprias vidas, imploraram ao rei da Pérsia pela vida dos hebreus. O pedido foi atendido e o dia de tristeza se converteu em um dia de alegria, porque assim deve ser. Neste dia, na festa de Purim, os judeus, homens, mulheres e crianças, vão à sinagoga para ouvir a Megilá. É uma festa de alegria, a alegria da compaixão e da solidariedade. Neste dia, os sábios da Torá, sempre com medida, ordenam a mitzvah de se comemorar com vinho. O vinho é um símbolo de júbilo, é o símbolo tradicional da alegria. Todas as celebrações festivas do calendário judaico são marcadas pela bênção do vinho. Na Torá, a vinha sempre foi associada com a fertilidade, a prosperidade e a paz. No casamento judaico, os noivos bebem da mesma taça, num compromisso de compartilhar a vida em todas as suas matizes. A taça é então quebrada, para nos lembrar que somos mortais e para recordar a destruição do templo. O verdadeiro lar é simples, mas pleno de riqueza interior. A simplicidade da roupa que cobre o casal durante a cerimônia representa os valores fundamentais que farão o verdadeiro lar, onde o casal irá viver de acordo com a halakha e as tradições milenares de seu povo. 2 velas ao lado dos noivos. Além de trazer a luz ao jovem casal, uma recordação da ordem divina, pois 2 velas perfazem o valor numérico de 500. O mesmo valor de Pru Urvu, crescei e multiplicai-vos. Sob a Rupá é lida a Ketubá, o documento do compromisso. Na Ketubá estão os direitos e os deveres do marido e da mulher. O texto, que obedece certas normas rabínicas, não possui restrições quanto à forma, o que fez da Ketubá uma das expressões mais caras da arte judaica. O casamento é lá na Avenida Afonso Pena, na antiga União Israelita, do lado do conservatório. Alianças são feitas e alianças foram feitas entre o homem e seu semelhante e entre o homem e o seu Deus. A história judaica pode ser vista como uma série de anéis interligados. Passado, presente e futuro se unem na resistência cultural de um povo. Ser judeu é ter memória. É recordar para garantir o futuro e as promessas divinas. Há milhares de anos, Deus ordenou a Moisés que libertasse seu povo do cativeiro e o guiasse em busca de uma terra santa. No calendário judaico, o primeiro mês é o mês da liberdade. Liberdade para trilhar o seu próprio caminho, se submetendo às leis divinas. Pois somente um povo livre pode contar a sua história. O Êxodo é o tema central da história dos filhos de Israel. E durante o feriado de Pessah, esta jornada é recordada e se comemora o fim do sofrimento, a grandeza da missão confiada a Moisés e o triunfo da liberdade. Na primeira das 7 noites de Pessah, se celebra o Seder, cerimônia única que segue uma ordem pré-estabelecida pela lei e pela tradição. Todos os rituais e todos os alimentos consumidos no Seder visam somente uma coisa:
recordar. Recordar a experiência dos antepassados que, em uma noite, partiram apressadamente do Egito e não tiveram tempo de fermentar o pão. Recordar a dor. Recordar o Cordeiro Pascal que era oferecido no templo, que foi destruído 2 vezes e que não existe mais. Recordar a amargura da escravidão, mas também a esperança de uma nova vida em liberdade. Recordar a argamassa do trabalho escravo, o serviço realizado para outro rei que não o seu, e o trabalho que será feito para o louvor do verdadeiro soberano. As lágrimas derramadas. No Pêssar não existe a barreira do tempo, o choque entre as gerações. Passado e presente juntos para compartilhar a alegria do tempo de Moisés. Pois enquanto houver, em qualquer lugar do mundo, um resto de opressão, os judeus têm a mitzvah de comemorar o Pêssar, pois ninguém é realmente livre em um mundo de injustiças. Aqui tinha uma caixa de pecúlio, uma cooperativa de pequenos créditos. La Spar Casa, é uma sociedade de empréstimos, foi fundada por membros da colônia. Então, a turma depositava, comprava as cotas dessa cooperativa e você precisava de R$1.000, um conto de réis, 2 contos de réis, porque você ia lá, eles tinham o dinheiro, que era o dinheiro dos cooperados. Era uma sociedade sem fins lucrativos, legal, que tinha inclusive uma carta patente. Para imigrante que chega e que não tem nem como pagar a primeira noite de uma pensão vagabunda ou que comer amanhã, o fato dele chegar e pelo fato dele ser judeu, ele ter acesso a isso e poder tirar algum dinheiro lá, era de uma importância enorme. Foi de muita ajuda, porque muitos imigrantes vinham para cá inteiramente pobres. Nós se emprestava a eles. Shiva, o número 7. Pois 7 semanas após a saída do Egito, os judeus se encontraram com Deus, e Ele lhes deu um sentido, pois de nada adianta a liberdade sem razão. E então, no 6º dia de Sivan, os filhos de Israel receberam os 10 mandamentos no Monte Sinai, e se converteram, e conheceram a Halachá, e receberam um livro que é nutritivo como leite, que se bebe em Shavuot. E a aliança foi feita. No 8º dia de vida, o varão é circuncidado num símbolo de sua aliança com Deus e recebe o seu verdadeiro nome. Os judeus carregam no corpo e no espírito os símbolos desta aliança. Através dos séculos, nas condições mais adversas, os filhos de Israel vêm cumprindo o preceito sagrado da Brit Milá. É uma mitzvah fazê-lo, para que o varão não seja afastado de seu povo, pois assim diz a Torá. Um profeta desafiou a morte e a tirania para que a aliança com Deus não se quebrasse. E então, Deus, em mais um ato de justiça, ordenou que a partir deste dia nenhuma aliança poderia ser feita sem a sua presença. E é ali que a criança, que representa o futuro de uma cultura milenar, é colocada, nos braços do profeta Elias, o arauto da redenção. Para fazer Brit Milá, trazia do Rio Moisés Zinger. Todo mundo chamava ele de Moisés Shoer também, porque ele é que fazia a circuncisão. E lá no Rio ele matava galinha também para as pessoas. Shiva, o número 7. Porque 7 foram os dias da criação. 7 são as paradas de um cortejo, os dias da semana, o período de luto e o tempo que se habita Sukkah.
7 são os braços da menorá que iluminava o templo de Jerusalém. 7 dias é o tempo que precede o dia do pacto da aliança. 7 foram as semanas em que se vagou pelo deserto na ignorância, antes de se conhecer a palavra. Porque no princípio era o Verbo. E no 7º dia, ele descansou. No dia sagrado do Shabat, o 7º dia. O dia do Shabat é a essência do judaísmo. O Shabat é a afirmação da criação divina. Todo homem é livre e tem direito ao seu dia de descanso. O Shabat é uma afirmação da liberdade. Pela Halakha, qualquer forma de trabalho no Shabat é proibida, pois este é um dia santo, e um dia santo é um dia de alegria. Há que se iluminar o mundo com a mensagem do Shabat, luz que iluminará o mundo sombrio. Há que receber o Shabat dando-lhe as boas-vindas, assim instituíram um dia os místicos do Sefed. Há que revestir a mesa do Shabat com uma toalha branca, que é símbolo de pureza, e sobre ela fazer o Kiddush e a bênção do pão. Há que compartilhar o dia do Shabat com os seus. Há que se lembrar de Deus e de toda a sua glória, pois Ele fez o universo e libertou o seu povo do Egito. Bendito sejas, o eterno nosso Deus, Rei do universo, Criador das luzes do fogo. A fé dos hebreus se apoia na identidade de um povo e no amor ao próximo. Fé que transforma pequenos atos do cotidiano em um modo consagrado de viver. Um povo que segue um livro que foi escrito por Deus e que instrui o homem sobre todos os aspectos da vida e seu comportamento social. O livro que estabelece a identidade entre a fé deste povo e a sua história. A história que é narrada desde o momento da criação, quando o homem ainda era criança e desconhecia os princípios básicos da civilização. Princípios que lhe foram revelados no Monte Sinai e que renascem a cada pôr do sol. A fé que acredita na era em que toda a humanidade se redimirá, quando o ódio será finalmente banido, em um mundo repleto de justiça e igualdade, onde lados opostos coexistirão em uma harmonia perfeita. Paz. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Elyon. Mil Melech, Malachei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu.